Bom dia, está no ar o Tarobá Cidade. Vamos falar sobre desafios, a importância deles nas nossas vidas. E esses desafios das redes sociais que às vezes acabam mais prejudicando do que ajudando, né? Você sabe como melhorar a autoestima? Para isso a gente recebe um time de peso ao vivo aqui em nossos estúdios. Pode parar tudo o que você está fazendo, porque o Tarobá Cidade começa agora. De acordo com o último boletim divulgado pela Prefeitura de Londrina, sobre o coronavírus, nós temos 312 casos confirmados na cidade. 161 pessoas já foram curadas. 189 aguardam resultados de exames. 1.772 casos foram descartados e 20 pessoas morreram. A Polícia Federal está realizando uma operação contra fake news no Brasil todo na manhã desta quarta-feira. Quem traz mais informações para a gente é o repórter Rafael Sanches. Rafa, bom dia. Bom dia, Sara. Bom dia para você, para quem está acompanhando o Tarobá Cidade nessa manhã. É isso mesmo, Sara. E essa operação aí da Polícia Federal, como você já ressaltou, em todo o Brasil, tem repercussão aqui no Paraná, mais especificamente aqui em Londrina também, porque um dos alvos dessa operação é o deputado federal Felipe Barros. Segundo as primeiras informações, a PF determinou que ele deponha, nesse inquérito em até 10 dias. Ele e outros deputados federais também são alvo dessa operação, que fez busca e apreensão em várias cidades do país, como São Paulo, Brasília, e também em estados como aqui no Paraná, no Mato Grosso do Sul e também Santa Catarina. As informações ainda estão sendo levantadas, pela nossa equipe. Daqui a pouquinho, no Tarobá Notícia, a gente traz tudo sobre essa operação da Polícia Federal. Sara. Tá certo. Obrigada, Rafael Sanches. A nossa vida, gente, é feita de desafios contínuos, né? Muitos ajudam no nosso crescimento pessoal, no nosso crescimento profissional. Mas quando o desafio se torna algo negativo? A psicóloga Patrícia Chiroma e o instrutor Mastermind, Rafael Medeiros, vão falar sobre isso com a gente. Bom dia, é um prazer recebê-los. Afinal de contas, desafio é algo positivo, Rafael? Bom dia. Bom dia, Sara. Bom dia aí aos nossos telespectadores. No final de tudo, sim, sempre positivo, né? Até mesmo esses negativos aí citados na internet, o intuito, o ato de fazer, de cometer aquilo, no final é uma recompensa positiva. O problema é que, às vezes, o desfecho é trágico, se torna aí negativo para o convívio geral, né? Quando a gente fala de desafio, a gente pensa em quê? Na verdade, a gente tem desafio a todo momento da nossa vida, né, Patrícia? Bom dia. Bom dia, Sara, tudo bem? Bom dia aos nossos telespectadores. Sara, eu costumo dizer que desafios é o ato de instigar, né? Para a realização de uma ocasião muito grande, né? Ultrapassar, reconhecer que eu posso ultrapassar esse desafio, né? Se você tiver alguma dúvida, você pode enviar aqui pra gente. O nosso número é o 3315-1313. Esse é o nosso número do WhatsApp. Rafael, eu sou uma pessoa movida a desafios. Eu gosto de mudança, eu gosto de desafio, mas nem todo mundo assim. É uma questão também de personalidade. A gente consegue, de repente, trabalhar isso em alguém? Porque assim, a gente vai ter que lidar com os desafios da vida. Mudança de trabalho, mudança de rotina. A gente está tendo um desafio agora, nesse momento. Essa época de coronavírus, de pandemia. Muitas pessoas precisam se reinventar. Está sendo um super desafio. Perfeito, Sara. Você falou, é algo bem importante, porque assim, dentro dos padrões comportamentais, existe alguns que sim, eles têm uma predisposição muito maior a topar desafios, a buscar o novo. Inclusive, rotina, para eles é algo assim... Detesto. Eu detesto. Não quero, não suporto, e aquilo acaba sendo muito deficitário, inclusive. E quando se vê um jargão muito popular que diz que, inclusive, é um slogan de uma grande empresa, que o desafio é a nossa energia, nem para todo mundo é assim. Algumas pessoas adoram rotina, adoram e tudo bem também, a previsibilidade, está tudo bem. Por isso, o autoconhecimento, ele cumpre um papel essencial na evolução do ser humano, né? Quando você fala, essencialmente, é positivo ou não? É bom, desde que você saiba na sua dose e na sua medida o que te move e por que te fazer cometer aquele desafio, né? A psicóloga falou muito bem, é ter esse obstáculo a transpor, a ultrapassar. Quando nós compreendemos isso, nós percebemos, bom, isso para mim é um desafio, ele é positivo, ele é negativo, e como eu estarei depois que eu ultrapassá-lo? Daí vem essas tolices que nós vemos dos adolescentes, né? Que no fundo eles fazem para de alguma forma ter aquela recompensa de parecer maior, enfim, todo aquele processo. O reconhecimento, né? Os nossos jovens adolescentes, eles estão buscando popularidade e reconhecimento. Fora que a questão química do nosso cérebro, quando a gente ganha uma curtida, um like, né? Isso gera
um neurotransmissor, Perfeito. que é a dopamina, que me estimula a correr atrás desses likes, desses estímulos. Perfeito. E até em tempos anteriores, né, não tinha nada dos likes, nada, e o estímulo era o mesmo, né? Quer Eu dizer, acho sempre que funcionou por da mesma conta da forma. internet, né? A internet dissemina com as hashtags. Com certeza. Aham. Falando disso, a gente tem alguns desafios. Está no ponto aí, Kellen, para a gente colocar? Vamos colocar então. A gente teve alguns desafios que a gente fala que não precisaria, né? Ó, a gente está vendo umas imagens. Esse é o desafio da farinha, né? Que foi... É um desafio recente, foi lançado agora em 2020, que inicialmente parece uma brincadeira boba, faz perguntas, quem que é o mais amoroso, quem que é o mais brincalhão, e daí vai fazendo, normalmente pessoas que conhecem. Só que foi constatado o quê? Que a farinha faz mal para as vias respiratórias. Então, um desafio, é um challenge que eles falam, né? E lança e todo mundo faz. E acabou tendo umas repercussões negativas até de uma pessoa em Londrina que acabou fazendo com 2 cachorros. Caramba. E foi uma repercussão nacional. Olha só. Uma pessoa daqui de Londrina. Então, assim, a gente fala, pô, esse desafio é legal, é incrível, mas, peraí, vamos ver até que ponto. Nesse caso... Fica bem compreensível o ato, né, do adolescente fazer. Sempre, desde que o mundo é mundo, nessa fase imatura da vida, algumas coisas dessa forma nós já fizemos. O problema é que tudo isso hoje ficou muito potencializado, né, com os challenges, como você falou. Então lança isso, dissemina muito rápido, até pela busca da aceitação, por parecer ser melhor. Então todo esse reconhecimento que já existia em nós, é natural do nosso próprio ser, acaba sendo potencializado com esse momento que é o advento da internet, com essa possibilidade de ser essa celebridade aí, fazendo também esses desafios. É uma pena. Teve um outro desafio, que foi o ano passado, foi 2019, no finalzinho do ano, que, gente, eu fiquei chocada de ver. Não é nada demais, é uma brincadeirinha boba, mas que acaba machucando. Aquela brincadeira da rasteira, sabe? Começou o finalzinho do ano passado e foi para esse ano. Coloca aí pra gente, a gente tem umas imagens, olha lá. Olha isso, gente. Eu já imagino a minha coluna, que dor. Eu não Sim. posso olhar. E outra coisa, quantos casos das pessoas que bateram a cabeça, o perigo de se ficar machucarem, né? paraplégico, tetraplégico. Sim, É sim. muito sério. Houve casos de morte, então é uma coisa muito séria, é uma coisa que disseminou pelo mundo todo, parece uma brincadeira super inofensiva. É um desafio que as pessoas colocaram, daí quando, é aquilo que vocês colocaram. Tô querendo like, tô buscando aceitação. Tudo isso é a busca da aceitação? É querer, olha pra mim, eu tô aqui, é isso? No fundo é uma carência, no fundo tem o quê de querer mostrar superioridade, dominar um território, né? Se for trabalhar um nível mais instintivo do porquê de um ato como esse, que parece tão tolo, mas para eles é tão natural e tem tanto proveito, tem uma recompensa tão grande que o perigo na cabeça deles passa a ser pequeno. Ou até inexistente na cabeça deles. Que nada vai acontecer. O que importa é que eu cumpra esse desafio, que eu faça isso que tem que ser feito. Então eu acredito que sim, há o risco grande disso estar acontecendo, se disseminando fortemente em redes sociais, e o pior de tudo é saber que vem um e vai outro, né? É uma onda esse processo. Um atrás do outro, né? É gente. cíclico, Perfeito. é uma fase que vem e que volta, né? Por isso que os pais devem estar atentos sobre o que as crianças estão acompanhando na internet, dando esse limite, né? Perfeito. Reconhecendo o que está havendo ali, o que eles estão acompanhando, porque realmente as crianças não têm essa neurologia, esse amadurecimento psicológico. Os Pra avaliar, adolescentes né? até têm para avaliar. Os adolescentes até conseguem reconhecer riscos, mas as crianças não. Por isso que os pais devem estar presentes, né? Nesse acompanhamento da internet. Por isso que tem aquela questão do limitar o tempo, né, para a criança e verificar e ficar sempre mesmo a parte do que a criança está vendo, está assistindo. Desafio, como a gente falou, é super positivo, mas pera lá, né? Tem limites, né? Perfeito, tem limites e tem que controlar mesmo, né? Então, o canal do YouTube, por exemplo, que é uma plataforma aí que é de streaming que você pode acessar o que você quiser. Tem sim como o pai colocar filtro, tem como ele abrir uma conta para que ele possa ter o controle de tempo do que está sendo consumido, do que está sendo assinado, do que está sendo curtido. E tudo isso dá um filtro muito bom para que evite esse tipo de situação. Sara, de fato, de alguma forma, ele vai ficar sabendo. Não é isso? Então o pai Não dá tem que pra gente isolar, né? Colocar numa redoma de vidro. Ai, meu filho não vai ver nada disso. Não é bem isso, não é bem por aí. Não é bem isso. Agora dá pra se aproximar dele, dá pra explicar, dá o pra ter cuidado, percepção. né? A gente tem que ter o cuidado com as nossas crianças, os nossos adolescentes. Todo o tempo tá observando, tá atento.
Porque a internet também tem muita coisa negativa, muita coisa positiva. Ainda mais nessa fase. Né? Ainda mais nessa. Eles são eufóricos, eles querem buscar novidade, reconhecimento, adrenalina, né? Perfeito. E a pressão dos amiguinhos, não, vai lá, faz, você consegue. Te coloca em xeque, te instiga mesmo para essa grande ocasião, né? Será que você dá conta disso? E a gente, como ser humano, né? A gente tem essa sensação, esse Isso sentimento. desde pequeno, né? Que coisa, né? Pequeno, a competição. Eu tenho uma filhinha de 6 anos, eu brinco muito com ela, estimulo muito esse lance do desafio para ela. Duvido que você consegue. Isso é uma palavra assim que na adolescência não fale isso para um adolescente. O quê? Quer dizer, Rafa, não fala isso para mim. Então, eu não vou sou contar adolescente, mas é a mesma coisa. Não fala isso para mim, né, Alexandre? Não fala. Você sabe que a gente tem uma pergunta no WhatsApp, vamos colocar aí. Você pode mandar aqui para mim também pelo 33151313 ou fazer a sua pergunta via Facebook. Essa pessoa não quis se identificar, perguntou o seguinte: como eu posso orientar o meu filho que desafios da internet são ruins? Ele vive fazendo, eu não sei como controlar. Era exatamente o que a gente estava falando aqui. A gente pode falar assim, não vai dar pra gente isolá-lo, né? Não, você não vai assistir, não vai ver, não. Realmente existe esse desafio. Agora, filho, isso é sério, isso é perigoso. É assim que a gente faria, Patrícia? Exatamente. Além de comunicar, ter uma expressão, uma comunicação de expressão que ele compreenda, é mostrar que aqueles desafios são prejudiciais para a saúde, que morrem pessoas, como você mesmo disse, e buscar, Sara, eu acho que o mais importante de tudo isso é buscar algum envolvimento, alguma atividade que ele possa explorar essa adrenalina, né? De maneira saudável. De maneira sem saudável. correr riscos, né? Tão sérios quanto esses daqui. Perfeito. É isso aí. Fica até desnecessário, né? Desnecessário. O esporte cumpre muito esse papel, né? Eu falo que quando você consegue se aproximar, compreender, usar a linguagem mãe do adolescente, você realmente tem o coração dele, fica fácil de direcionar. O problema é que no mundo atual, muitos pais, que é uma realidade, né? Trabalha fora, a mãe também, acaba ficando muito escasso. E até esse vínculo emocional fica mais distante. O que nessa carência do adolescente, ele acaba buscando em outra forma. Aí vem um pai para cortar, para brecar, putz, o meu pai não é legal. O legal mesmo é que o menino falou, lá é o que está acontecendo, ele nem entende o que é. Então, por isso, dá proximidade de alguma forma. A internet também ajuda para isso os pais, né? Ter esse controle, esse filtro, para poder se aproximar e falar do que interessa para ele. Aí não tem idade, né, gente? O Benjamin, por exemplo, pequenininho, meu filho tem 4 anos e meio. Eu falo com ele como adulto. Filho, é o seguinte... Não, isso não é bom por causa disso, disso e disso. Pode assistir o YouTube, mas vamos controlar. O que você vai assistir? Não vai assistir esse, filho. Vamos assistir outro. Eu tento. Não é sempre muito fácil, porque eles argumentam. Meu Deus, melhor que o advogado. Mas, Sara, você como uma hierarquia para ele vai ouvir, né? Poxa, se a minha mãe tá dizendo que é perigoso para mim... Mas eu preciso explicar, justificar. Porque Sim, eu simplesmente não vai assistir, acabou, não vai porque eu não quero. Já não funciona. Igual os nossos pais fazem com a gente. Por quê? Porque eu tô falando que não. E não acabou, era assim? Pronto, ponto final. E a gente obedecia. Sim, total. Mas na hora que tinha uma brechinha, não é? E nesse momento, né, Sara, você tocou num ponto dessa cadeia, como era antes e como é agora, né? Dá para dizer que os pais hoje buscam o amor. Né? Nossos pais nunca buscaram ser amados por nós. Eles queriam o nosso exigir o nosso respeito. Então faz do meu jeito. E, em consequência, nós o amávamos. Agora nós queremos primeiro ser amado, depois o respeito. Falou tudo, Rafael. Falou tudo. Se você tiver dúvida, manda pra gente, 33151313. Esse é o nosso número do WhatsApp. Pode fazer sua pergunta também via Facebook. A gente vai pro intervalo rapidinho e daqui a pouquinho a gente volta falando sobre desafios. Eu volto já.